Tudo bom? Tudo bem, e você? Tô ótimo, né? Quiser, tô É, ótimo. como, Estamos aqui, né? De como tá saúde, por Cis? enquanto, tô bem. É, Tá bem? Cis, tá é, bem? tá bem, tá bem. Família tá bem? Tá todo mundo Tá, bem? tá todo mundo Nenhum, confinado, né? Cada um na sua, né? mas ninguém com próximo do Não, Covid. não, por enquanto. É. Tá. Essa temos que ficar desse jeito, meu amigo. Nós estamos enfrentando uma guerra, doutor, uma guerra. A nossa geração não viu a guerra, né? Tá Pois vendo é, agora? como o presidente Macron definiu isso, mas ele levou um fora, porque as pessoas falaram assim, não, não é guerra, porque o guerra você vê o inimigo, né? Esse daqui, infelizmente, a gente nem pauta ele, nem pode apontar. E, na verdade, ele levou uma crítica muito grande, porque são momentos da vida da sociedade pela qual todos nós, a gente teria que estar preparado, né? E aí eu concordo com você, Jorge. Nós nunca sentimos isso na pele, né, na nossa geração. Isso é verdade. Isso é... Mas, enfim, são lições que, querendo ou Estamos não, aprendendo. tá, Estamos aprendendo. aprendendo. E eu acho que sempre tem um lado positivo nessa história, e triste a dizer isso, porque muitos amigos, conhecidos, que eu, pelo menos, se fora, não daqui, de lá da França, inclusive, mas reposiciona, né? Quem sou eu nesse mundo, né? Essa Isso. relação Interessante. do indivíduo do coletivo, que eu sempre tenho muito cuidado com isso na minha vida pessoal e profissional, e eu acho que é um momento realmente de grande reflexão, vamos dizer assim, né? Bom, deixa eu apresentar o Lohan. Na verdade, o que a gente faz aqui, nós estamos desde o início dessa quarentena, a Prazeres da Mesa tem feito o Mesa ao Vivo em Casa. O Mesa ao Vivo em Casa é aquele nosso evento que a gente roda o país inteiro, ou faz em São Paulo também, onde a gente sempre recebe personalidades da gastronomia, pessoas que de fato têm o que dizer, eu tenho que mostrar. E para nós é uma honra e um prazer ter hoje você aqui. Eu que Lohan, agradeço. Lohan para nós é uma personalidade da gastronomia, uma das pessoas mais importantes da formação da gastronomia brasileira, da cozinha do Brasil, da cozinha do Brasil. E quando eu falo de gastronomia é um pouco mais amplo, é no sentido de tudo aquilo que envolve a mesa. Porque, na verdade, o Lohan ele não se limita, nunca se limitou apenas à cozinha. A cozinha era o meio de operação dele, o meio de transformação dele. Porém, na cabeça dele, sempre teve todas as ciências que levam a esse final. E por isso que hoje a conversa me parece muito importante, Lohan, e a gente gostaria de interagir, nós vamos receber perguntas aqui, eu vou tentar selecionar e repassar para você, mas antes eu gostaria um pouco que você se colocasse diante desse momento do que se trata, o que trata a alimentação nesse momento, o que é alimentação, será alimentação depois dessa pós-pandemia, né? E é muito importante, pessoal, que todos saibam que esse conhecimento do Lohan, então, ele extrapola a cozinha e vai para a formação, fundamentalmente educação, a estruturação de um pensamento lógico em relação à própria gastronomia. E é isso, e é com essa fera que nós estamos aqui, que inclusive o Castilho entrou e já falou, essa fera que está aqui, é o Não, que grande nada. fera, para conversar conosco aqui. Lohan, me conta, o que você acha deste momento que nós estamos vivendo nesse momento e pós-pandemia? O que vai acontecer de fato? Eu acho que o que vai acontecer de fato, primeiro, eu agradeço a participar com vocês, porque você sabe o carinho que eu tenho por todos vocês do Prazer da Mesa, que, sem dúvida, é uma plataforma que ajuda não só a divulgar, mas a conscientizar o que eu represento no setor dentro da economia de um país, seja qual for, na verdade.
E eu acho que o momento nada de mais verdade, porque quando você ouça os números que são apresentados, o setor da alimentação representa 10, 11, 15%, dependendo de alguns países, de valor econômico. Então, parece que os que estão de lá estão começando a perceber o quanto no setor é importante, né? E eu acho que o que vai acontecer depois dessa situação, dessa pandemia, que é uma coisa dramática, que ninguém estava preparado para isso, e que vai ser uma extensão do que já estava sendo feito. E o Brasil estava dentro desse processo, que é a valorização dos alimentos locais, dos produtores. Não vou entrar no método do pequeno, médio, porque eu acho que todos eles têm seu valor, e eu acho que isso aqui vem para ficar, e que os benefícios entram dentro de uma visão de uma política de saúde pública. Acho que isso que realmente é muito importante. A nossa área tem uma área muito presente dentro desse conceito da saúde pública, que é a alimentação saudável para todos, de uma forma um pouco mais democrática, né? Porque parece que comida boa é só para quem tem dinheiro para pagar, e eu acho que isso está completamente equivocada. Os caminhos saíram fora, vamos dizer, da verdadeira missão que é o nosso setor, não é? Então, óbvio, eu acho que vai ser muito difícil de debater em uma hora sobre tudo isso, mas tem coisas que sempre, você me conhece muito bem, sempre me deixaram um pouco, no mínimo, questionando o que estava acontecendo. Será da competição que está dentro do setor, se o melhor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 20º, não sei o quê. E eu sempre falo o seguinte, que competição é o cara que quer bater o recorde dos 100 metros na linha rasa, né? De ponta a ponta, né? Eu acho que eu admirava o Ayrton Senna, que já não fazia o aniversário do falecimento dele agora, só que tudo bem, era dentro de um carro para bater recorde, mas nós temos recorde para bater quando você é um cozinheiro, não vamos nem falar de chefe, eu estou falando de cozinheiro, gente, né? É um cozinheiro com competência adquirida ao longo da sua noção, do seu aprendizagem. A noção de aprendizagem ela tem que estar presente, né? O que isso representa numa sociedade. E no setor, ele é de competição, de correr mais que o outro, eu corro mais rápido atrás da panela que o fulano se tranque. Vamos parar com isso, que o nosso setor antes de mais nada, mostrar o quanto é belo o alimento, o quanto é belo que a natureza nos oferece como produto para colocar no nosso prato, e que seja trabalhado por todos nós de uma forma equilibrada, inteligente, e sair daquela palavra que vou falar em francês, né, que é a malbouffe, né? Bouffe é eu comer, a comida de M, para ser extremamente educada, né, no que eu estou falando. Então, eu acho que, a partir desse momento, eu acho que qual é o nosso papel? Qual é o papel do cozinheiro? Qual é o papel do chefe? É uma prestação de serviço, transmitir, compartilhar, ensinar, servir bem, e fazer com o restaurante, e não é simplesmente um balcão de venda, ele é também uma história de uma família, de formação interna dos seus funcionários, e mostrar para o mundo que não se trata de fazer uma comida que custa 300, 400, 100, 20, mas que ela seja bem feita, não é? Com respeitabilidade, o que você recebe da natureza. Eu acho que esse recado é muito grande. A natureza está dizendo para a gente, hello, quem manda aqui sou eu, né? Então, se adapte. Eu acho que esse recado é tão forte, Jorge, que até a indústria, eu não vou castigar a indústria de alimentos, que, no mínimo, esses últimos anos, esses últimos 40 anos, teve comportamentos, no mínimo, questionáveis. Mas não precisa bater neles hoje em dia, porque eles próprios, na indústria da alimentação, estão começando já fazia isso há algum tempo antes dessa pandemia, a se perguntar, a começar a envergar, vamos dizer, as direções que eles tinham tomado, dos produtos que estavam sendo colocados nas prateleiras para as demais pessoas. Eles próprios, hoje, eu tenho certeza, nos bastidores,
em home office, os grandes executivos dessas empresas estão se perguntando qual o caminho deverá ser seguido após essa pandemia. Lohan, primeiro aqui tem um monte de gente entrando, Mariela está aqui, o Guga Rocha está aqui te mandando um grande beijo, o Saulo Jengues lá o Bassolé está aqui, nosso amigo Bassolé, está todo mundo aqui. Tá? Manuel, você fala que eu sou um chato, eu sou mesmo. Flávio, sabe quem é o chato? É o cara que leva uma conversa que muitos não querem ouvir. E tem outro que é o doce, que sempre vai ter um discurso que todo mundo quer ouvir. E você me conhece muito bem, eu sempre fui um cara que me expressei e falei coisas que muita gente não quer ouvir, mas nunca foi para ser contra. É ao contrário, eu acho que é para questionar, porque eu parto do seguinte princípio, eu estou aqui de passagem, porra. É verdade, é verdade. Aqui está o Shibura também, está o Juarez Campos, o Saulo, Juarez. a Flavinha, lá de Espírito Santo. Né? Grande mestre do Espírito Santo. Grande trabalho. Bom, mas, Lohan, aí eu tenho uma questão. Você sabe que eu tenho pensado muito, a gente tem conversado já, e a sociedade, e a gente está falando da indústria, mas nós temos que pensar uma coisa que é a seguinte: a sociedade, nós vivemos uma sociedade de consumo, né? E essa sociedade de consumo foi criada de alguma forma para trazer algum tipo de felicidade rápida para as pessoas. Eu acho que isso reflete em todos os campos, e na cozinha também, né? Quando você vai em um restaurante e você mostra o glamour, toda a glamourização, o posicionamento social, o caro do restaurante, tem um quê de consumismo nessa equação. A pergunta eu acho que essa pandemia veio para mostrar uma coisa, que a sociedade de consumo tem que mudar, ou mudou já, ou vai mudar, porque até as relações que nós temos hoje em casa, nesse período breve de 7 semanas que nós estamos aqui, são 7 semanas, mas a gente repensa os valores. E talvez a gente tenha que migrar de uma sociedade de consumo para uma sociedade de valores. Sem dúvida. É bem diferente. Você não dá mais o valor nas coisas, mas dá o valor que as coisas, no geral, que tudo tem, na verdade. Isso que não se... E como isso, na verdade, pode afetar a visão das indústrias, a relação com as pessoas. Né? Quando você tiver mais valor, acho que o objetivo não seria mais buscar dinheiro, seria buscar felicidade, na verdade. E não a felicidade que traz do dinheiro. Felicidade e dignidade. E dignidade, exatamente. Enfim, a pergunta vai: como você acha que essa sociedade vai ser? E como que o cozinheiro ele representa essas... Você falou uma coisa muito... E é fato, o cozinheiro hoje é um grande... Ele está na linha de frente, ele é que faz a transformação do alimento e entrega na mão da pessoa. Não importa se é uma forma industrial, uma forma natural, pequena, mas sempre tem alguém que faz essa mágica e transforma. Né? Qual é o papel do cozinheiro agora? Eu acho que o papel do cozinheiro, que é definido como um cozinheiro, que para mim, eu não abro mão da questão da formação adequada, que talvez é um dos assuntos que eu bato nessa tecla, que tem que ser revisado de novo. Eu acho que eu sou de uma geração que a gente aprendia ao lado de um chefe. Primeira coisa, você tinha que respeitar o mais velho. Isso é fundamental. Eu acho que independentemente hoje um cozinheiro tem uma pré-formação dentro de uma instituição, de uma escola, uma universidade, seja o que for, ela tem que ter uma extensão dentro do seu currículo, dentro do mercado, de uma forma muito
reconhecido, vamos dizer, pelo sistema, pela administração do país como um todo, né? Não simplesmente ter feito uma assimilação de conhecimento teórica, mas tem que ter uma aplicação prática que é complementar da sua formação. Tem alguns países que faz, outros não. O Brasil ainda é muito tímido, eu acho nessa proposta, porque você não vai ensinar simplesmente a cozinhar. Ele entra dentro de um processo de obediência, de respeitabilidade, respeitar os colegas que já estão na operação. Tudo isso vai forjar um caráter, evitar de ver simplesmente porque eu participei de um estágio de 3 semanas, eu agora sou chefe, achar que eu tenho que entrar nesse show. A nossa profissão não é um show. A nossa profissão, nosso métier, é muito mais que uma profissão. Eu tento sempre cuidar de usar essa palavra métier, porque o métier é sempre, o que eu falo, é o raciocínio e a expressão pela mão. Não é simplesmente fazer por fazer. Tem reflexão profunda e que vão se traduzir para uma ação. E esse pacote, ele tem uma história. Nós fazemos parte de um elo, de uma história que vai em frente, mas ela tem um passado. E você tem que ser muito respeitoso. Quando eu vejo cozinheiro que mal cita quem lhe ensinou a trabalhar, eu acho uma vergonha. É verdade. Eu acho que não tem outro termo que vergonhoso. Não rasga a boca de ninguém de dizer muito obrigado, fulano, por ter me ensinado a trabalhar. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Então, tem que ter esse posicionamento, já no que diz respeito para entrar nesse métier. Depois, na sua atuação, ele vai ter que ter realmente um trabalho relacionado à produção dos alimentos local, onde ele estiver atuando, ajudando a resgatar determinados produtos, sempre relacionado a uma cultura local, acho que isso é fundamental, mas sempre partindo do princípio que isso não é para o benefício próprio, é para o benefício público. Você vai ganhar teu dinheiro como cozinheiro atuando no teu comércio, no teu trabalho, no teu restaurante, no que você fizer. Agora, tudo que for de relação com a produção alimentícia, que é regenerar, reerguer um processo de uma identificação local, regional, cultural, nacional, ela é de ordem pública. Isso não pertence ao cozinheiro. Isso não. Ele tem por obrigação de ajudar, mas não lhe pertence. Pertence às populações que estão aqui, locais, que estavam ali bem antes de você. Então, como que se traduz no dia a dia, Jorge? Tem que ter, talvez, num país como o Brasil, especificamente, com um país continental, que a gente sabe que com uma demografia tão diferente, de origens culturais tão diferenciadas, de clima tão diferenciado, a gente está vendo hoje em dia, com essa pandemia, da dificuldade de administrar tudo isso, 23 vezes a França, imagine se a França está passando para dificuldade, o que é um Brasil, mas é para tudo, não é só para a pandemia, é a administração da capacidade de produzir alimento. Então, um cozinheiro, de repente, você vai ter que ter realmente umas representações regionais, né? Que essas representações regionais se encontrem em determinados momentos para fazer um trabalho a nível nacional, porque todos eles pertencem a algo que se chama um país, que se chama Brasil, né? E eu volto a dizer, esse trabalho ele tem que ser feito de uma forma com muita humildade, né? E que pertença a uma herança pública, né? Eu acho que isso eu acho que isso que a gente está vivendo nesse momento, aonde eu me posiciono dentro aquele no início da nossa conversa, o individualismo e o coletivo. É vergonhoso dizer, não, isso aqui pertence a uma questão de ordem pública? Não, claro que não. Né? E vai ter que ter uma adaptação da legislação da produção alimentícia nessas regiões, né? Que tem que ser diferenciada. A produção alimentícia da região norte, nordeste, talvez para mim ela não pode ser igual do sul-sudeste, mas ela tem que ser convergente, permitir que um produto que vem do nordeste venha no sul, o contrário, a uns custos mais baratos,
Então, vai ter que rever a questão fiscal, isso é muito complexo. E como que a gente faz isso? Tudo isso é muito bonito que eu estou dizendo, mas para isso, eu vou tirar a palavra da sua boca, daquele que você falou outro dia no grupo de chefe, que a gente se comunica e olha, onde você falou, menos chefe, precisamos de líder. É isso A aí. liderança é isso. A liderança, desculpa, eu sou um homem de 63 anos, eu não nasci nesse país, mas eu acho que é obrigatoriedade que essa geração olhe um pouco mais longe que o seu nariz e tenta realmente, eu sei que é difícil, já tentamos várias vezes, um trabalho de associação, nunca foi muito para frente, tivemos umas coisas boas, umas coisas ruins, mas isso tem que ser retomado talvez de uma forma diferente, mas Sim. menor, de uma forma local, com essas representação localizada, né, regionais. O que com cozinheira do Nordeste tem a ver com cozinheira do Rio Grande do Sul? Eu pego um cara da Paraíba, o cara do Rio Grande do Sul. São duas culturas completamente diferentes, mas que são complementares em prol de uma melhor alimentação nesse país. E aí, sim, vem essa parte de debater a questão fiscal que eu estava dizendo, que vai ter... Como que você faz isso com liderança? Vão colocar como que a gente fala, a cabeça para bater, lá para tentar realmente ser ouvida pelas autoridades competentes administrativas de um país, seja qual que for. Não, eu acho que no caso do Brasil, de repente, algumas associações, ou vocês mesmos, da Prazer da Mesa, pode ser uma plataforma onde você vai ter um conselho de chefes que estão muito ocupados, cozinheiros no seu trabalho do dia a dia, que vão dizer, para nós seria importante ter ser levado isso para as autoridades competentes, que elas também vão ter que ter um olhar um pouco mais de humildade, condizente com um setor que, querendo ou não, demonstrou o quanto é importante para uma economia hoje. Sim. Lohan, eu estou aqui com, primeiro, quem entrou agora e está te mandando falando que Tonton e Jorge juntos são maravilhosos, é o Claude Troagro. O Claude está entrando. Que meu apelido com ele é Tonton. Tonton, exato. E ele está falando que realmente é preciso respeito nessa produção. Muito respeito nisso, em relação à profissão do cozinheiro, né? E tem uma pergunta que me chamou a atenção, que estão fazendo, qual é a sua visão? Como é que você acha? Eu acho que isso ajuda um pouquinho a matar essa ansiedade que o pessoal tem. O que você acha? Vamos discutir aqui qual seria o caminho a partir da saída agora da pandemia para quem está sofrendo realmente em todo o Brasil. Restaurantes que não... o que eles vão fazer? O que deve se... Qual é a primeira ação que você acha, como professor, que a pessoa tem que fazer assim que acabar a pandemia, para recuperar o seu negócio, a sua ação? Está falando do contexto comercial, do contexto comercial, puro comercial. Nesse caso, eu acho que tem que ter uma... pensa, como a gente pode ajudar essa turma? Como eles podem se ajudar a si mesmo? Eu acho que a partir do momento que vai ser autorizada a reabertura, porque enquanto não reabre, vai fazer o quê, não é? Nada. Então, tem que ter uma autorização de reabertura. E aí vem a questão da disciplina individual, do indivíduo para o coletivo, que a gente sabe que em país de cultura latina, portanto, eu não estou dizendo só no Brasil, não é? Eu sou nativo de um país latino, é muito difícil, né? Por que é difícil? Você vai dizer assim, eu vou poder abrir só 50% do meu restaurante, e obviamente se tem uma diminuição do faturamento, vai ter diminuição da mão de obra durante um tempo, isso é óbvio. Agora, fazer isso, será que a clientela do outro lado vai aceitar? Eu acredito que sim, porque se hoje você abre um restaurante e fala para o cara, não tem problema, pode ser estar colado um do outro, eu acho que grande parte da turma não vai querer. Agora, você vai ter que administrar isso do outro lado. Se tem aqueles que vão dizer, não, mas eu quero entrar, não quero saber. E aí é muito difícil. Mas eu acho que não há outra solução de reabertura como a diretiva
que aí sim tem que ser compartilhado com as autoridades para dizer vocês não podem ter um cliente colado um no outro, então tem que manter uma certa distância e realmente ter muito cuidado com tudo que é da manipulação dos alimentos nos seus trabalhos do dia a dia. Não é que a gente sabe que o alimento não está contaminado, mas é o manipulador. Então, aí tem que ter muito cuidado, porque aí a gente pode entrar num excesso de normativa que são de cima para baixo, e que se o cara não tem uma luva, se não tem não sei o quê, eu acho que o bom senso tem que prevalecer dos dois lados. Não adianta vir e bater com a cabeça, o pau na cabeça do cozinheiro, né? Não vai resolver nada. Então, eu diria que nesse momento, evitar na abertura, evitar de ter grande estoque já para começar, né? Obedecer algumas normativas que tem que ser tomadas junto com o setor, no distanciamento, obviamente. E eu diria que olhar para frente, Jorge, o que eu sempre falo, a gente sempre tem que se preparar para o pior. Então, você abrir uma casa que faz sucesso, você já vai para outra, vai para outra, vai para outra, e o negócio vai enrolando. Talvez ser um pouco mais sereno e dizer, não, antes de abrir outra, eu vou cuidar melhor da minha. Então, isso seria uma coisa extremamente importante. E quem deve entrar nesse processo de se preparar para o pior é a questão arquitetônica dentro das cozinhas. Redefinir o fluxo, o pré-preparo é importante. Talvez algumas precauções, algumas coisas que te levam a fazer os pré-preparos em porcionamentos adequados. Tudo isso tem que ser visualizado não só pelo dono do restaurante, mas os próprios arquitetos que planejam os restaurantes, que a gente sabe que no Brasil, a maioria das vezes, sempre se planejou muito mais a questão do salão e menos o coração da história, que é a cozinha. Eu acho que essa pandemia está mostrando, apesar que não tem nada comprovado uma relação com o alimento, né? Não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que se preparar para o pior é importante. Então, administrar melhor a produção do teu trabalho numa cozinha, que envolve obrigatoriamente a pensar nesse processo de pré-preparo, que talvez seja mais importante que a finalização dos trabalhos. E dentro de uma questão arquitetônica, quando o cara vai abrir um restaurante, pensa primeiro no esgoto, pensa depois na cozinha, pensa no toalete e finalização com o salão. Você sabe, uma coisa ainda só para terminar a coisa do restaurante, o que eu acho, eu queria saber se você concorda também, é muito importante no começo, quando eu fico pensando em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, é muito importante você tentar mobilizar os restaurantes que forem abrindo. As viagens não vão, restaurantes turísticos ou pessoas que dependem de turismo, as pessoas não vão viajar imediatamente ou vai preencher imediatamente. Então, eu fico pensando que o restaurante tem que abrir com um viés, olhando para a comunidade na qual ele está inserido. Eu estou de pleno acordo. Eu estava conversando e vivendo os produtores. Então, quase começar a se relacionar de novo, criar um outro nível de relação com as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Sexta-feira, eu fiquei conversando com o meu ex-braço direito aqui, que é o Andros Valentim, que você conhece, que abriu uma padaria no centro de São Paulo, e só orgânica, só trabalha com produto orgânico, e está fazendo ele estava com o sócio dele, que é um gestor, isso é importante, gestor, Sim. E estão crescendo, mesmo durante essa crise. Primeiro porque realmente eles entenderam uma coisa que o meu sócio aqui, alguns anos atrás, tinha me falado quando eu tinha um restaurante Laurent, que o futuro seria os restaurantes dos bairros. Sim. Então, eu acho que isso que está dizendo
o teu trabalho, a tua capacidade, o teu savoir-faire, o teu conhecimento, não porque você sabe fazer muito bem, que tem que ser simplesmente direcionada, talvez, umas pessoas que estão na crista da escala social. Exato. Você pode muito bem direcionar esse trabalho em locais que não, a priori, que as pessoas torcem o nariz. E a gente estava falando sobre isso, então adequar o preço do pão, fermentação natural, focando na clientela que mora aqui na região, tá onde ele está, né? Aqui no centro ali. E ele me contou uma coisa que eu achei genial, que eu quero te contar, porque eu fico até emocionado quando falo isso, cara. O canelé. O canelé, para quem não sabe, é um petit four que normalmente o melhor é assado dentro de uma forma de cobra, né? Então ele fica na região de Bordeaux, a origem dele, ele dura para fora e mora por dentro. E ele começou a produzir canelé. Acredite se quiser, hoje ele vende mais de 10 quilos de canelé por dia. Eu amo canelé, amo, tá? amo. Eu não falei com ele hoje, mas vou falar com ele amanhã, porque eu não sei o que ele fez no canelé, mas ficou melhor ainda que a receita original. Então, eu fico muito feliz com isso. E ele me contou uma coisa que eu achei genial. Ele falou que tem clientes que vão lá e tem, óbvio, na região que ele mora, tem morador de rua, tem gente na rua, né? Tô vindo aqui. Ninguém é morador de rua porque quer, né? E tem clientes que compram um pão e dão para o cara que está ali, morador da rua. E outro dia tem um que falou assim para o cliente, mas eu queria aquele pudim. Aquele chave de pudim. O cara... comendo um canelé, não sabe o que é canelé, mas gostou. Gostou. Então é isso. Quando eu me lembro que eu estou quando cheguei nesse país, todos os meus cozinheiros eram nordestinos, todos, sem exceção. Tá? Eu tenho muito orgulho disso. Quando eu falo, não é pejorativo, nada disso. É simplesmente que era pessoa extremamente simples. Muitos deles não sabiam escrever e ler. Tá? Mas quando o cara provava alguma coisa que eu fazia, ele olhava e falava, mas é bom esse negócio. Da mesma forma que eu, quando fui provar o caju a primeira vez, eu torci o nariz, e hoje em dia minha fruta predileta. Então, temos que parar de achar que o paladar ele tem uma relação de escala social. Óbvio que você pode direcionar teu trabalho uma pessoa que tem capacidade financeira melhor para pagar. Isso faz parte do jogo. Mas o comer bem tem que ser realmente. Então, vindo uma iniciativa dessa, num cara que trabalhou comigo durante 16 anos, fantástico. Eu só posso dizer muito obrigado e parabéns. Você entendeu tudo. Isso que é uma bela escola, Lohan. Em Exato. todos os sentidos. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, eu quero voltar um pouquinho, que tem uma pergunta, tem várias perguntas, muitas perguntas aqui, mas uma que o Castilho pergunta, opa. E todo mundo quer saber a resposta, se vai ter união no setor depois dessa pandemia. Se você acredita realmente na união no setor após essa pandemia. E está todo mundo perguntando aqui. Para ter união tem que ter uma liderança. Sim. Eu estou fora, hein? Não é comigo não, tá? Mas eu olho, seria para mim o maior presente, talvez um dos grandes presentes de 40 anos nesse país. Eu não estou ainda me aposentando, mas eu penso que tem coisas que eu preciso fazer que eu não fiz na minha vida. Tá? Então, tem que ser extremamente pragmática. Eu não tenho mais 50 anos para frente. Então, eu tenho que curtir determinadas coisas que eu não fiz e precisa fazer. E por isso que se realmente tem possibilidade de ter uma liderança, e quando eu falo não é uma pessoa. Seja, como eu volto a dizer, que seja a nível de região. O Brasil não é dividido em região. Então, por que não pode ter
uma representação regional e alguns, 2 ou 3, estão juntos para determinados trabalho a ser desenvolvido. A Espanha mostrou isso muito bem. A Espanha fez isso muito bem, não é? Fiz isso muito bem. E é o momento que o Brasil, depois desse, baixa a bola de todo mundo, gente, e vamos tentar unir esforços em prol de uma coisa que se chama alimentação saudável no nosso país. Precisamos deixar um legado. E numa hora dessa, cada um põe um pouquinho do seu ego e levantar a bola, como eu falei, levantar algumas coisas que talvez não agrada a todos, mas que tem que ser colocado na mesa. Tem que ser colocado. O Bassolé pergunta aqui o que você acha. A pergunta é, Laurent, o que você acha dessa migração para o delivery? Esse é assustador, né? Porque, óbvio, que a primeira reação, aparentemente... você sabe que eu sou um cara extremamente observador, não é? Eu fico quietinho no meu lugar, fico observando. A primeira semana, os primeiros 15 dias, foi uma loucura de delivery em todos os lados, atirando de todos os lados. Nunca vi tanta moto na rua. E aí eu fico... Bom, ok, quem está fazendo isso, se é para facilitar a vida de muita gente em casa, ótimo. A questão maior é quem está fazendo isso, como estão fazendo isso. Numa operação bem montada, e o Emanuel sabe mais que eu, por ser chefe de um hotel, desculpa os outros, mas para mim é o melhor hotel do Brasil, não é? A nível de estrutura, de cozinha, de produção, é algo realmente impressionante. E você tem um CMV, não é, que o custa alimento dentro da tua operação, que deve girar entre 25% e 30%, e ainda você tem que dar 30% para o cara que vai levar a comida a 2 ou 3 quilômetros, então vai sobrar o quê dentro da operação? Mesmo levando em conta, se você vai ter que diminuir teu custo operacional, você vai ter menos gente na cozinha, mas são operações que, no mínimo, me tragam um desconforto e eu sinto alguma coisa leviana por trás disso. Mesmo se depois vem um recado dizendo que estão montando banco, não sei o quê, bababá. Então, são histórias que são muito complicadas de engolir quando você conhece bem a administração do teu negócio do dia a dia. E tem mais, entregar comida, ensina uma moto que não tem mínimo de... quem é esse cara que está levando? Ele é registrado, ele está saudável, a caixa que ele colocou é hermética, ela está sendo higienizada, foi lavado, não sei. E aí eu pergunto, quem é o responsável amanhã se tem um problema? Quem é o responsável? Então, não estou dizendo que está errado, mas será que realmente... Não vou chamar nem de normativo, que é uma coisa tão complicada, sabe, de direito, de cima para baixo, mas eu acho que vai ter que ser revisado tudo isso. Um comentário que eu gosto de fazer, que eu fico muito preocupado com a questão do delivery, não se o delivery é feito diretamente através de um chefe ou de um cozinheiro que você tem relação, ok, eu acho que está ok. Agora, quando o mercado se estrutura para criar delivery, que você compra produtos que você não tem noção de onde vem, qual é a origem deles, você está voltando do problema anterior, que é, novamente, você não ter controle da origem, não saber de onde vem aquele produto que você está consumindo e a sua família está consumindo. Teu filho, eu acho que tem uma coisa importante, Jorge, nisso. O núcleo dessa história toda se chama logística. Sim. Logística de distribuição. E você deve estar vendo que, por exemplo, eu volto a dizer, rede de supermercado, lá fora, e aqui no Brasil já estão começando, estão migrando para um posicionamento que eu chamo de prateleira de supermercado, de produto in natura, para transformação, em processar esses produtos para vender depois em pratos prontos, do chamado takeaway.
Eu acho isso aí, me parece um pouco mais saudável, porque já essas redes já têm uma preocupação esses últimos anos, o último mês, recente, na verdade, de procurar pequenos produtores, médios produtores, se preocupar um pouco menos com a embalagem do produto, da própria fisionomia, vamos dizer, do produto. É uma questão educacional, não porque uma batata está meio murcha, ela é ruim, um tomate está mais maduro, que ele é ruim, que ele é para jogar fora. Então, você percebe a dificuldade que você tem a transformar a cabeça do consumidor, mas eles estão começando a fazer esse trabalho e de definir dentro das suas operações também, sem dúvida, uma logística de utilizar esses produtos para uma questão de processamento que pode se tornar realmente pratos, porque eles têm essa questão por obrigação legal de saber de onde veio o produto, o DNA, da origem do produto. Então, tudo isso, essa história, pode ser que realmente um mercado, ou até eu diria uma padaria na esquina da tua casa, ela vai ter que migrar nessa direção. É mais ou menos, um caminho natural esse, que vai ser mais colocado. Porque esperar sempre a comida em casa, Jorge, dentro de um processo de isolamento social, de confinamento, eu não quero acreditar que nós vivemos nesse mundo para virar bicho numa gaiola. Exatamente. A gente precisa se comunicar, a gente precisa abraçar, beijar, falar, se expressar. Achar que agora vamos ser todos confinados dentro de uma gaiola, isso me deixa extremamente inconfortável. Eu não queria entrar no mérito, até na questão política, né? Para onde que nós vamos, né? Para aí. Né? Não, eu sinceramente, eu estou contigo, Lohan. Eu não acredito. Existe uma questão humana, que é essa busca da interação, da afetividade, do contato. Eu acho que a mesa sempre vai ser ainda um dos grandes, os últimos bastião da sociabilidade. Exato. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, me parece muito boa, do Sérgio Degese, do Sérgio da Chandon, que fala assim: se estima que vamos perder entre 30% e 50% dos restaurantes pela pandemia. Não acha que vamos ter, no futuro imediato, uma diminuição importante de estudantes para novos cozinheiros, novos chefes? Não sei, depende do o que acontece hoje. O estudante também, ele quer ser empreendedor. Então, a questão do empreendedorismo ela é muito importante dentro da questão do estudo, do estudante. Né? Ele pode ser um estudante, como eu falei, que estende a sua formação em operações comerciais, mas sempre querendo ser empreendedor, montar seu negócio. E eu acho que é o contrário. Eu acho que dentro de uma crise como essa, não vamos ter um empreendedorismo certamente diferenciado, mas isso não tira em nada de assimilar os conhecimentos adequados para se tornar um grande empreendedor. Então, aprender a saber fazer vai precisar, talvez, muito mais que antes. A saber fazer de uma forma certa. Sim. Você sabe, tem um monte de chefe aqui. Olha, eu tô muito feliz, de fato, com a nossa live aqui. Está chegando a 300 pessoas simultâneas, mas tem aqui o Alisson Miller, tem a Mônica Rangel, tem o Marcos Sodré, gente do Brasil inteiro escutando a live, gente que faz tempo que eu não vejo. Tem o Eric Momo, que entrou também. Está todo mundo aqui. É um prazer ver que está todo mundo junto te ouvindo, viu, Lohan? Eu conheço todos eles, né? Não, é importante. Isso é bem legal. Eu acho que isso cria um pouco essa questão da unidade que a gente está falando. O Totinha está te mandando abraço aqui. Está todo mundo aqui. É muito, muito gostoso. Eu queria te falar uma coisa, Jorge, que da questão do... Como é que é o nome dele? Da Chandon? O Sérgio. Sérgio. Que eu acho importante. Eu tive esse ano, na minha escola, um momento que eu achei extraordinário.
de uma senhora que, se não me engano, ela é do Amapá, né? Do Tocantins, do Amapá, eu acho, que tem um restaurante na beira do rio. Uma senhora do tamanho de minha esposa, 1,50 m, você olha para ela, o cara acha que não vou dar nada a essa mulher, né? E aí, naquele dia, eu tinha uma reunião com outro chefe que entraram aqui, dentro da minha cozinha. Quer dizer, na cozinha, não, na escola. Aí eu pedia 10 minutos, que eu ia falar com eles rapidinho. Um deles olhou e falou assim: aquela senhora baixinha é sua empregada? Aí eu olhei para ele e falei: minha empregada? Não. Falei: ó, fulano, e se tiver aqui no Instagram, ele vai se reconhecer. Não é crítica, é só para responder ao Jorge. Ele falou assim, eu falei: não, minha empregada não. Se não brincar, você será empregado dela. Porque ela tem 70 funcionários. E ela tem 5 jardineiros ao redor do restaurante dela, só para produzir o que ela consuma em termos de vegetais e legumes. Você jura? Que e frutas. interessante isso. Que interessante. E aí ele olhou assim para mim com uma cara, eu não vou falar, mas então, e ela veio aqui atrás de mais conhecimento. E ela me agradece até hoje. Então, eu quero dizer o seguinte, que talvez justamente depois dessa pandemia, nunca vai ser tão grande a explosão de adquirir o savoir-faire e os conhecimentos profundos para se tornar e dizer: eu sou um cozinheiro. É isso aí. Você tem total razão. Deixa eu te falar uma coisa, Lohan. Eu queria fazer um momento aqui do nosso comercial também, da Prazeres da Mesa. Você sabe Sim. que nós soltamos agora a edição número 200. A edição Sim. número 200 é uma edição que foi muito especial para nós. Tem um monte de chefes que fizeram grandes depoimentos, né? 200 edições é um trabalho imenso de uma Loucura. equipe que se dedica de corpo e alma 24 horas por dia a falar sobre gastronomia de uma forma independente, de uma forma bonita e que inclua o Brasil inteiro, né? A gente luta por uma gastronomia, por uma cozinha inclusiva, né? Que Isso. todo mundo que esteja junto. E o que a gente fez esse mês, que é da edição 200, nós imprimimos para os nossos assinantes, para quem fundamentalmente para os assinantes e para o mercado algumas pessoas, e fizemos a edição digital aberta ao público. Então, todo mundo pode ler, enquanto está na sua quarentena, pode baixar no seu aplicativo ou no seu telefone a edição 200 da Prazeres da Mesa, que através do aplicativo Zinho. Você entra na App Store ou na Google Play, baixa o Zinho e lá você tem a edição do mês passado, a gente também deu essa quebra, e a desse mês gratuita para todo mundo. E depois eu peço para as pessoas com carinho mesmo, assinarem a revista. Para nós é super importante, é uma forma de mostrar o quanto é importante a gastronomia e quando ela é bem feita do ponto de vista de reportagem, de mostrar o que de bom tem o país. Enfim, esse é o nosso trabalho do dia a dia. Então, isso é verdade. Eu sei momento. disso, Jorge. E independentemente de... Eu sempre falo o seguinte, nos primeiros anos que a gente se conheceu na FISPAL, se lembra? Sim, e que você olhar o trabalho que a gente estava fazendo, e foi em 96, 97, e é engraçado porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tinha um posicionamento no meu trabalho, e olhando depois como vocês fizeram o trabalho, eu também aprendi com vocês. Merci é verdade. Merci beaucoup. É verdade, Jorge. De olhar talvez de uma forma diferente, né? Porque isso é normal, porque você está num momento da tua vida dentro
num processo, num mundo daquele que você está vivendo. E eu diria que com o adquirido de alguns anos, você começa a olhar tudo isso de uma forma diferente. Apesar que eu sempre fui um cara que, eu sei disso, sempre tive muita felicidade de ensinar, de formar. Quanto desses chefes hoje que estão aqui no mercado, que passaram comigo e que me agradecem, eu acho que muitas vezes falar o Brasil é um país que as pessoas não têm esse lado de dizer muito obrigado. Não é para todos, né? Tem gente que eu nem esperava. Tem um que eu não vou citar o nome dele, mas que levou até uma lata de Coca-Cola na cabeça na época, né? Que hoje é um cara que cuida de uma operação grande e que me manda sempre um WhatsApp. Aí, chefe, o senhor está bem? Pô, cara, isso é sensacional. É verdade. Então, eu acho que só que na época, obviamente, a gente, talvez eu acreditava em determinadas coisas que hoje em dia não se revelam tão verdadeiras. E vocês mostraram isso para o mercado. Por isso que eu falo, com vocês também eu aprendi. Que bom. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Meu mestre. De nada. Deixa eu falar uma coisa. Tem um monte de pergunta ainda, mas, Laurent, tem uma coisa que... Essa pergunta agora é minha. Eu ainda acredito que exista uma necessidade muito, muito forte de nós repensarmos a cozinha. Tem que ter uma cozinha nova pela frente, uma cozinha que remodele o planeta, né? A gente tem uma tese, nós vamos fazer o mês da Tendências esse ano, se Deus quiser, se der tudo certo, e nós estamos lutando para isso, que vai ser 22 a 24 de outubro, e o tema é cozinha de regeneração. Eu sei. O que é cozinha de regeneração para você, Laurent Sodot? Quando eu vi o título, eu adorei já. E aí eu falei, bom, para mim, esse título representa tudo que, sem dúvida, deverá acontecer. Que comece a regeneração e regenerar o pensamento já, não é a reflexão profunda, né? Já para começar. Como que eu tenho que direcionar meus trabalhos? Então, a regeneração não é pegar o produto e só esquentar, obviamente. A regeneração também é do indivíduo. Como que eu tenho que me regenerar dentro desse processo amplo que está aqui, nesse coletivo, né? Aonde a minha ação pessoal, levando em conta que cada um, o talento é existente. O talento é algo que você desenvolve, mas muita gente, você nasce com talento. E eu acredito. Você não pode dizer que está todo mundo igual. Não é? Por isso que quando vem o processo, por exemplo, de criatividade, ele é algo que se trabalha, em cima de conhecimento profundo. Não é simplesmente se acorda de manhã que você tem uma ideia genial sem ter fundamento. Isso não existe. Isso é história para boi dormir. Né? Sim. Agora, eu acho que a regeneração ela vem para isso. Acreditar que realmente tem gente que fizeram um trabalho no passado e eu tenho que me assimilar, eu tenho que me mergulhar, eu tenho que levar isso em conta. E como eu posso fazer isso? Ser reconhecido dentro do momento que eu estou vivendo e preparar para quem virá depois. Então, isso é uma regeneração do indivíduo para os interesses coletivos do setor como um todo, que vão da produção do alimento, da distribuição do alimento, da transformação do alimento e do servir o alimento. Muito bom. É uma regeneração que envolve tudo isso. Muito bom, muito bom. Bom, Laurent, nós estamos chegando no final. Mas ainda temos alguns minutinhos. Eu queria ainda... E sempre, acima de tudo, não é, Jorge? Dizer o seguinte, nunca esqueça a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer sempre. Ter a humildade de a gente saber que o nosso trabalho é um trabalho de todos os dias, que tem que ser respeitoso com todo mundo que está ao redor das pessoas. Estou vendo que o tempo está finalizando. Me deixa falar essas três frases que eu te falei que são extremamente importantes. Os minutos para mim todos seus agora. Como não vou dizer, ela fecha um pouco todo esse papo, né? Primeiro eu vou dizer o seguinte, que
Eu já falei isso, tem um botânico, Joseph Roch, 1856, que dizia o seguinte: cozinheira, na época, né? O artesão mal amado e mal visto pela maioria das pessoas. Um dia o mundo vai entender o quanto, pela execução das suas mãos, ele se torna um embaixador da paz. 2, né? 1912, Escoffier, que define que o conhecimento profundo dos efeitos e das causas, né, representa o que a ciência culinária tem do mais bonito e que levanta a constituição do verdadeiro conhecimento profissional. Portanto, os efeitos e as causas e o conhecimento você tem que ir atrás e não se adquira em 6 meses. Esquece. E a terceira, M. Paul Bocuse, 1983, dizer, cuidado, eu vou repetir, talvez eu já falei, cuidado, porque se continuam assim, as crianças vão achar que os frangos nascem em saco de plástico. E 83, então ele enxergava longe. 83, cara. E para finalizar, algo que ele mandou há 7 anos atrás, porque ele mandava um cartão de Feliz Ano Novo para todos os cozinheiros que, obviamente, ele tinha mais relação, vamos dizer assim, e um deles foi: chefe, está na hora de voltar nas suas panelas. Tá na hora de voltar para as suas panelas, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Esse é o lugar onde o chefe deve estar, é realmente onde ele tem a vocação dele. É interessante. Exatamente. Isso, cara. Bom, Laurent, eu agradeço muito. Olha, você teve talvez uma das audiências, se não a audiência mais qualificada da gastronomia que eu vi na vida, cara. O Naim entrou aí também. Você tem gente do Brasil inteiro entrando. Eu vou esquecer todo mundo que entrou, mas é muita gente bacana mesmo, muita gente bacana. O Claudemir Barro, todo mundo entrou, de todos os lugares do Brasil. Aqui é a Mariela também, para te dar um beijo. Beijo na Cici, beijo nas crianças. Tá bom. Beijo para você. E Laurent, merci beaucoup, meu amigo. Eu vou sempre ficar com aquela coisa na minha cabeça da apresentação que vocês, os chefes franceses, fizeram no Mesa Tendências. Eu fiz aquele vídeo para vocês com as músicas francesas que eu acredito que representavam a vida de vocês naquele momento. E, na verdade, ça va pas changer le monde, né? Quer dizer, o mundo não vai mudar. As coisas vão continuar. É um pouco isso. E tudo vai passar. E tudo vai passar mesmo. Tudo vai passar e de lamentar tantas pessoas que estão indo, né, nesse momento que realmente é triste. É triste. Pessoal, fiquem em casa. Eu agradeço a presença de todos. O Manuel Beato esteve aí também. Todo mundo aí. E queria... eu espero que teve bastante estudante de gastronomia que estiveram presentes para ouvir um velho, que eu já estou velho, eu não vou... Não. Agora, a nossa perspectiva é 110 anos. Você está no meio da vida, meio. Mas quando você fala você é velho, tem que ser... na sociedade asiática, ele está no pedestal. Exatamente. Isso que não diferencia. Exatamente. Na sociedade ocidental, a gente cuspe. Quer dizer, eu não, mas eu sempre tive muito respeito para os mais velhos. Sempre. E está na hora, a turma se cuida, gente. Acorda. Bom, pessoal, amanhã no Mesa ao Vivo em Casa, nós vamos ter Renata Brown às 11 horas da manhã. Minha querida. Isso. E à tarde vamos ter o Saulo Jennings, diretamente lá de Alter do Chão. Diretamente. Caramba. E tudo que a gente quiser, tudo que vocês quiserem rever dessa aula, e essa aula desse mestre que o Laurent fez, essa aula agora, vocês vão encontrar no Instagram da Prazeres da Mesa,
no YouTube da Prazeres da Mesa, no IGTV da Prazeres da Mesa. Vão lá que vocês podem rever tudo isso junto. Tá ok? Obrigado, Agradeço viu? a todo mundo. Merci beaucoup, Valeu. monsieur.